Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. E também estendemos essa saudação aos internautas que conosco interagem. É uma honra, é uma alegria tê-los também neste culto maravilhoso. E é por isso que estamos sempre felizes ao congregarmos aqui com esse povo amado e sempre também alegres por essa saudação, por essa comunhão que existe no meio da Igreja do Senhor. A temática doutrinária de hoje está posta, está aí: Deus reina entre as nações. Deus reina entre as nações. Muito bem, por mais paradoxal, por mais aparentemente contraditória que seja essa temática, ela é a mais pura realidade, e hoje veremos por que ele reina e reina entre as nações. Muito bem, amados do Senhor, nesse momento nós abrimos e vamos ler para início, vamos ler Gênesis, capítulo 21, do 12 ao 13. Gênesis, capítulo 21, do 12 ao 13, e depois estaremos dando sequência. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Te bendizemos, Deus vivo, pela oportunidade gloriosa de termos para que aqui nos reunamos, congreguemos, e aptos estamos para te adorar, como já o fizemos através dos 5 minutos da oração e de oração, através da linda e maravilhosa ministração, dos lindos e maravilhosos louvores, e agora também, com certeza, o Senhor nos capacitará, a todos nós, para que recebamos do trono o banquete que está proposto no coração de Deus para as nossas vidas. Te pedimos a mesma desenvoltura, a mesma força, o mesmo vigor, já empreendidos por esse ministério de louvor maravilhoso. Por isso oramos confiadamente no nome do Senhor. Amém. Muito bem, igreja amada do Senhor, fazendo uma breve recapitulação do que já mencionamos nessa temática de hoje, Deus reina entre as nações, nós faremos rapidinho um preâmbulo, uma informação, algumas bases bíblicas, para que possamos entender como foi e como é que Deus estabeleceu as nações. Então eu já li no 21 do Gênesis, do 12 ao 13. Diz, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Perfeito. Então aí está traçada a história, a trajetória de duas grandes nações que convivem, que habitam nas terras do Oriente, a tal ponto que Deus falou que eles habitariam fronteiriços e estariam em constante conflito, ou em constantes conflitos. É por isso que se salta ou se ressalta na história e no campo jornalístico a briga, a guerra árabe-israelense, que não tem nada a ver com a questão terrorista, mas que existe, que é proposta, e que a paz entre eles não será conseguida senão pelo anticristo, que a fará de forma enganosa, de uma forma traiçoeira. Bom, então aqui todos nós conhecemos a história, a promessa foi dada a Abraão lá no capítulo 12, quando ele deixasse a sua terra, a sua parentela, ele se tornaria o detentor, e dele descenderia a igreja e todas as famílias da terra.
todas as nações da terra seriam benditas em Abraão. Então chega um momento em que nasce Isaque, Sara sorriu e o anjo viu, ela tentou negar, mas porque riste, o teu filho será chamado de Isaque, e nasceu o filho da promessa. E havia uma questão muito séria que fora proposta pela Sara para que Abraão possuísse Agar, a egípcia, para que ela lhe desse descendente, já que Sara se sentia incapacitada por ser infértil, por ser estéril, ela não tinha a devida fé de esperar o tempo de Deus. Então aconteceu uma precipitação, Abraão então de Agar gerou a Ismael. Então há um momento em que Isaac nasce e Sara começa a perceber que havia entre os dois, principalmente a partir de Ismael, um confronto, um conflito, uma espécie de incompatibilidade. Então ela exige e exigiu de Abraão que ele mandasse Agar com o filho embora, porque ela não queria mais que Ismael fosse o seu descendente, até porque a promessa de Deus fora dada a Isaac. Então, muito bem, mas há algo nesse texto que nos salta aos olhos e que absolutamente marcou a história da humanidade. Eu quero repetir, disse, porém, Deus a Abraão, no 12 do capítulo 21, não te pareça isso mal, mal que Sara mandar Agar embora, não te pareça isso mal, por causa do moço, era Ismael, por causa da tua serva, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Abraão estava muito triste, obviamente, por causa de seu filho Ismael. Aí Deus arremata no 13. Mas também do filho da serva, ou seja, de Ismael, farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Lá a bênção de Deus sobre a vida de Abraão alcançou também quem? Ismael, filho de Agar, a egípcia. Então Deus abençoou quem? A Ismael, por ser ele descendente de Abraão. Amém, amados? Daí nascem as raças, os povos árabes israelenses. Perfeito. Então vamos prosseguindo. Atente bem, porque que ele reina entre as nações, o nosso Deus. A palavra de Deus, aqui mesmo no capítulo 21 do Gênesis, nos registra, e eu passo a ler, do 17 ao 21. Capítulo 21 do Gênesis, de 17 ao 21. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Segure aí, eu volto para cá. Alguém poderia achar meio estranho a questão de o anjo ter falado, o anjo de Deus, com A maiúsculo, para Agar. Levanta-te, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. Alguém diria, mas para lá, para que tanta obviedade? Levantar-se, ir até Ismael e tomá-lo pela mão, porque ela já se afastara dele. Ela não queria vê-lo morrer de sede. Então ela se afastou, e os estudiosos, nós tendo uma noção, percebemos que ela se afastou no mínimo uns 20 metros dele. E ela ficou absolutamente contrita, constrangida, e no coração ela colocou, não quero vê-lo morrer. Então, por que Deus disse, ergue-te, ou seja, levanta-te, vai lá com o rapaz, toma-o pela mão. Sabe para quê? Sente que ele está vivo. Sinta a mão dele e veja que Deus não abandona as suas promessas. Levanta, ergue-te, Agar, levanta e pega esse menino pela mão. Aí eu vou ler de novo.
Deus, no 17, porém, ouvia a voz do menino, não foi a de Agar. Obviamente que ele ouviu a de Agar, porém, ouviu a voz do menino Ismael. E o anjo do Senhor, o anjo de Deus, chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então Deus era com Ismael, Deus estava com ele, Deus não abandonou a Ismael por amor de Abraão, a quem fizera a promessa também ao seu descendente. Hoje todos nós sabemos e conhecemos que ao abençoar Ismael, Deus fez com que por onde o povo, o grande povo, a nação árabe, a nação dos árabes, o nome palestino vem muito depois, ele queria e quer e abençoou, e por onde pisaram esses descendentes de Ismael, essas terras se tornaram ricas em petróleo. E por onde eles andam, eles são ricos e bem-sucedidos na área do comércio. Onde eles retesam a flecha comercial e lançam, eles são bem-sucedidos. Muito bem. Até aí, tudo claro, nós percebemos então a origem do povo árabe ismaelita e a origem do povo judeu. E nós todos sabemos que hoje a ciência, já a partir, salvo engano, de 70 aproximadamente, saltou aos olhos da questão de que essa genealogia do povo árabe israelense possui um só DNA, uma só paternidade. E ambos sabemos, e nós todos sabemos também, e eles também sabem, que são descendentes de Abraão. Portanto, irmãos por parte de pai. Então, entre aspas, as teorias científicas, teoria é aquilo que ainda não se comprovou. A teoria científica elabora para o surgimento das nações acaso. Aleatoriamente, coisas que aconteceram ao acaso. Porém, a Bíblia é clara, é óbvia, quando ela mostra o nascedouro das nações. Na famosa genealogia bíblica, nós conhecemos a geopolítica bíblica e sabemos que ela é perfeita. O povo africano descendeu de lá, os povos descenderam e foram descendentes na genealogia bíblica. Portanto, Deus é o autor desse surgimento e esteve no controle dele. Em Gênesis 25, vamos dar um pulinho em Gênesis 25, para remirmos o tempo, no bom sentido, será uma doutrina breve, porém concisa, porém abençoada. É isso mesmo? É. Gênesis capítulo 25. Quantos encontraram? Caso estejam com Bíblia em mãos ou no aplicativo, internauta também, fique à vontade. Eu passo a ler do 21 ao 26. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Rebeca, para lá. Se é assim, por que vivo eu? Ela sentia alguma coisa estranha no ventre, uma espécie de contrações e de peleja que ela revela a Deus. Sendo assim, por que vivo eu?
consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. Olha que coisa linda. 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro o ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, porque isso lhe chamaram, e por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque, de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Alguém diria por quê? E a ciência e a própria questão obstétrica, a própria questão que vê isso, pode colocar que no nascimento dos gêmeos, até por uma questão involuntária, haja o apego ou a questão da fixação de um membro. Hoje nós entendemos e passamos a entender que Jacó estava apegado ao calcanhar de Esaú e que quando nasceu o primeiro, quem saiu primeiro do ventre? Quem foi o primogênito? Esaú. E quem vinha segurando o seu calcanhar? Imagina se nós, espiritualmente, entendemos que Esaú saiu como primogênito, a primogenitura era dele, Isaque sabia disso, mas no seu calcanharzinho, um garoto segurava dizendo: eu perseguirei essa primogenitura, eu vou acabar ficando com ela. E o nome de Jacó, passa a ser suplantador, aquele que suplanta, aquele que luta, e no original hebraico é enganador, porque ele vai e provocou, vocês sabem a história, Esaú a preparar uma sopa de lentilhas, e por ela, o Esaú, você sabe, deu a sua primogenitura. Melhor dizendo, quem fez o ensopado foi Jacó. E ofereceu a Esaú, que como caçador cansado, implorou e se derreteu todo, e por um prato de lentilhas vendeu a sua primogenitura. Somos, claro, conhecedores da história, e há algumas nações outras que surgiram também. Há um caso muito curioso das filhas de Ló. A mais velha deu muito vinho para o pai, para levantar a ele descendência, por ele ter uma certa idade, deitou-se com ele. E da filha mais velha com o pai, nasceu quem? Amon, Moabe, que deu descendência aos moabitas. E a filha mais nova fez o mesmo procedimento, e dela nasceu Benjamim, que se tornou Amon, pai dos amonitas. Então, todos esses povos nós passaríamos uma doutrina trabalhando a descendência, a origem dos povos, das nações no caso, e sabedores e convictos estamos de que todas elas têm uma genealogia bíblica. Nós não perdemos tempo porque Deus fala que nós não devemos nos prender a genealogias. Quem era o nome, quem era o fulano. Não, a gente conhece, mas nós não ficamos doutrinando efetivamente esses detalhamentos porque são exaustivos. Salmos 47, versículos de 1 a 8. Peço que minha amada e linda esposa, pastora Nayuf, está na minha versão, na nossa versão, pastora, nos possa ler Salmos 47, de 1 até ao 8. Batei palmas todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico.
Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Oh, aleluia. Obrigado, minha pastora. Ao 9 não é preciso, é muito óbvio. Eu quero me prender ao 7 e 8. Deus é o rei de toda a terra. Quantos creem nisso? Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Então, amados de Deus, eu quero ler o 9 só para efeito de conclusão. Os príncipes dos povos, os principais dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Quero repetir o 7 e 8. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico 8. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. A Bíblia diz nos Salmos 24 que do Senhor é toda a terra. Aqui diz que ele reina sobre a terra e que ele reina sobre as nações. Por quê? Porque todas elas foram nascidas, foram oriundas, foram originadas nele, por ele e para ele. Então, atenção, preste bem atenção para que você entenda, e óbvio que entenderá, o próximo passo. 59 dos Salmos. 59 dos Salmos. Versículos 7 e 8. Salmos 5:9, versículos do 7 ao 8. Alardeiam de boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles: quem há de nos escute? Ou quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Então, esses príncipes, esses principais alardeiam, esses chefes de nações proclamam, e nos lábios deles há espadas, há julgamento, pois dizem eles: quem há que nos escute? Quem é que pode ouvir as nossas blasfêmias, as nossas arrogâncias? Aí o salmista responde: mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Alguém diria: oxa, por favor, mas ele não é o rei da terra, ele não é e não reina sobre todas as nações, por que ele zomba? Por que ele ri? Irmãos, Deus não violenta o livre-arbítrio. Deus jamais violentará a liberdade de absolutamente ninguém. O fato de nações se afastarem dele, o fato de hoje o comum no globalismo estar reinando na Agenda 2030, não significa que Deus não reina. Significa que ele é o dono de tudo e que ele dará a última palavra. Significa que todos voltarão para ele, porque foram feitos por meio dele para ele, e prestarão contas a ele. E a última palavra é o que fizeram de mim, que me tornei homem, do meu filho amado, que derramou sangue por vocês. Então, nessa noite, nós somos conhecedores dessa visão do próprio Deus cumprir a palavra, não sendo déspota, não sendo arbitrário, não sendo jamais absolutista, não é autoritário, porque se ele fosse um rei arbitrário, se ele fosse um rei totalmente absoluto, comum no globalista, ele mataria todos, irmãos. Ele mesmo executaria todos. A Bíblia diz que se ele quisesse, ele suspenderia o oxigênio de todos e os povos morreriam unanimemente, mas ele é Deus de amor, mas de justiça também. Então, que coisa linda! Alardeiam de boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Há uma palavra que está lá nos Salmos 2 e também se completa nos Salmos de número 4. Dizem no seu coração: não há Deus. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor.
Obrigado. Valeu, Cristian. Valeu, mezanino. Olha lá, queridos, então, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Por que, amados? Porque Deus deu tudo, vida, ar, respiração, tudo mais. A Bíblia diz que o Paulo chegou no Areópago, em Atenas, e falou para os varões atenienses, o Deus que criou os céus e a terra, pelo Deus que vocês se movem e respiram, pelo Deus que vocês adoram sem conhecimento e que estão procurando de alguma forma. Então Deus, ele reina sobre as nações? Reina. Agora, ele não é déspota, ele não é arbitrário, ele não é absolutista, ele é amor. E as pessoas pagarão por aquilo que plantarem, porque a colheita é livre, mas a semeadura é, olha o olhar de vocês, obrigatória. A lei da semeadura é isso. Você planta, mas você vai colher. Muito bem, por isso que devemos plantar louvor, adoração, congregação, para que estejamos na presença dele. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Salmos 33, versículo 12. Uma palavra muito conhecida. Pergunto se a nossa amada presbítera Mara Sueli está na nossa versão. Está, minha amada? E rapidamente já estará com ela o nosso Christian Lucas. E a nossa amada presbítera vai ler Salmos 33, 12. Amém. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. É isto, pastor? Pode ler, Amém. querida. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Glória a Deus. É a mesma coisa, a tradução é diferente, mas é a mesma coisa. Feliz, ou seja, bem-aventurada. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Você foi escolhido como herança de Deus? Mas olha lá, você está fazendo por onde ser herança de Deus? Amém, estamos fazendo. Se não quisermos, irmãos, ele não depende de nós. Ele precisa para que sejamos sua herança. Ele precisa para que sejamos o seu povo. Ele precisa para que sejamos felizes. Mas ele não depende de nós. Ele é Deus. Amém? Glórias ao Rei. Salmos 94. Eu peço que a nossa linda e ungida presbítera Andreane Gonçalves nos leia Salmos 94, verso 10. Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Oh, glória a Deus! Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Então, obviamente, que nesta noite ele nos chama e diz: vocês têm conhecimento, vocês têm sabedoria, e você, igreja minha, sabe que eu repreenderei as nações, e que eu repreendo, e além de repreender, eu puno as nações. Amém? Então, Deus é maravilhosamente benigno e justo ao seu povo, à sua igreja. Nos Salmos 2, há um registro lindo, e nós sabemos que é também uma palavra profética, porque ela aponta para o Senhor Jesus, e você vai entender algo glorioso. Salmos 2, verso 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Quero repetir: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Essa palavra foi para seu filho ungido de Deus, mas ela é para nós quando e como? Não, quando ele voltar conosco. Primeiro nos arrebatará, virá em glória conosco visivelmente, reinará, e no milênio ele nos dará as nações por herança, porque elas são dele. Tudo é dele, por ele, para ele.
a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele é assombrosamente glorioso. Então, essa palavra profética que já se cumpriu em Cristo, e até as pessoas ficam, os judeus ficam encabulados, como é que Ele foi crucificado, como é que Ele se fez fraco, por isso não o aceitaram como Messias, mas eles clamarão: Senhor, tem misericórdia. Sobre eles o Senhor derramará um espírito de súplica, de choro, e verão a quem foi que eles traspassaram, o primogênito, o unigênito de Deus, e o Senhor Jesus profetizou isso, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Além das mansões celestiais, além dos corpos glorificados, além de tudo isso, amados, toda essa terra será nossa. Paulo disse: tudo é vosso, não se preocupem, tudo é vosso. E um dia ele haverá de nos mostrar, e ao reinar com ele no milênio, nós veremos que somos possuidores de todas as extremidades da terra. A herança das nações é nossa, e não precisamos disso, porque isso vai papocar, isso vai explodir, porém, eternamente viveremos com Ele em glória. Deus vivo, como é bom adorar-te, como é bom saber que o Senhor reina entre as nações, como é bom, Senhor, que nós não temos um Deus injusto, um Deus déspota, um Deus arbitrário, um Deus sanguinário, não. Nós possuímos um Deus justo, de amor, de retidão, de equidade, e Ele dará a todos a paga dos seus processos, das suas obras, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não vos enganeis, diz Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso também colherá. Em nome de Jesus, aplaudamos o nosso Deus. Lindo ministério de louvor, suba. Juntos vamos louvar e adorar a esse maravilhoso Deus. Amém. A igreja pode ficar de pé. Palavra linda o Senhor ministrou aos nossos corações. Ele é o nosso Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. E Ele voltará para nos buscar. Possamos nos apegar nessa promessa de que logo, logo nós estaremos com Ele, porque o guarda de Israel não dorme. Por isso, nessa noite nós vamos declarar: Senhor, Tu estás sobre o trono, Deus. Sobre o trono de glória Tu estás, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E que você possa declarar: aleluia, Senhor, Tu estás sobre o trono, Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Levou-se ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que luz ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Rei. Oh, aleluia, Senhor. Ele voltará para governar as nações em amor. Que luz ao leão e que a terra estremeça
majestade de Jesus. Aleluia, o nosso Deus juntos. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade, que usa o leão e que a terra beleza diante da majestade de Jesus, que usa o leão e que a terra beleza diante da majestade de Jesus, que usa o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Majestade de Jesus. Que usa o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Aleluia! O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade, e usa o leão, e usa diante da majestade de Jesus, que usa o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que usa o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Nós te amamos e te adoramos em nome de Jesus. A igreja pode ficar à vontade. Eu chamo ao altar a nossa ministra Carla Lobato, que irá fazer oração pelo projeto. Senhor.